Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é o Brian. E aí? Oiê! Pô, tô muito feliz de estar aqui. Sou um ouvinte, sou um bizarrer, como já ouvi menções. E tô muito feliz de estar aqui participando hoje. Sim. E compartilhando algum caso bizarro com a galera também. Sim, não, tô muito empolgada. Eu já participei de um episódio no teu podcast e eu tô pra te chamar há muito tempo. Então é muito legal que rolou agora. E é muito engraçado, né? Porque a gente se conheceu porque você vendeu o PlayStation pra mim. É verdade, eu não lembrava disso. Ó, duas menções então. Sobre o meu podcast, tu participou de um episódio que se chama O Sorteio da Ecobag, alguma coisa assim, não lembro o título completo, mas é um episódio muito bom. E que ele tá entre os mais ouvidos do ano em que ele foi gravado, que eu acho que foi ano passado. É tipo o mais ouvido, eu acho, ou o segundo mais ouvido, tá no top 3 com certeza. A história é muito engraçada. A história é muito boa, o episódio é muito legal, recomendo que as pessoas ouçam, procura aí uma bega... Eu Tava Lá, que é o nome do meu podcast. E é verdade, eu vendi meu PlayStation 4 pra ti em 2021, suponho. Foi quando eu comprei o Play 5. Foi. Eu lembro que... acho que foi a Paty, né? Foi a Paty dos Reis. Eu comprei o Play 5 e aí eu pensei, meu Play 4 vai ficar abandonado agora, ele merece um novo lar, assim, ele precisa de alguém que o ame e o respeite como eu amei por tanto tempo. E aí eu postei, acho que no Instagram, aí a Paty dos Reis viu e me passou o teu contato. E aí rolou. Acho que foi isso. Acho que eu tinha acabado de falar pra ela, assim, tipo... Amiga, eu preciso urgente de um PlayStation 4, alguma coisa assim. Eu tava desesperado pra comprar. Pandemia, né? Aquele inferno. Me tranquei, comecei a jogar muito Animal Crossing no... Que é muito bom. Foi uma das minhas atividades de pandemia. Eu também. E aí, quando, tipo assim, eu já tava meio desesperada de tanto jogar. E eu queria muito ter um PlayStation, sempre quis ter. E aí ficou naquela noia e tal. E aí eu fui te seguir, assim, né? Tipo, ele me vendeu o PlayStation, amigo da Paty, vou seguir. E aí eu conheço o seu podcast. Agora eu sou viciada nos seus... porque você faz muito conteúdo provando comida. De vídeo provando comida. Eu virei esse cara aí. Eu acho isso muito engraçado. Isso é total culpa da Nissin, que lançou os miojos de chocolate. Nossa, aquele de chocolate, pelo amor de Deus. É horrível. E aí eu fiz o vídeo falando que era horrível. E realmente é muito horrível. E todo mundo que fez o vídeo deve ter falado que é horrível, porque não tem como fingir. É o tipo de conteúdo que se a Nissin contratar alguém e falar, não, vamos fazer uma publicidade e falar que é bom, a pessoa não consegue, porque é terrível. É um caso muito bizarro, inclusive. Alguém ter considerado fazer pra qualquer outra razão que não seja TikToker, assim, o público-alvo é pessoas que fazem conteúdo pro TikTok. E aí eu fiz em vídeo isso, porque eu já provava coisas e comentava nos stories, mas dessa vez eu falei, não, vou fazer em vídeo pra não se perder, assim. Sim. E aí eu fiz e bombou, e aí eu comecei a fazer mais e mais, e tenho feito 3 vídeos por semana provando coisas. Eu assisto mais no TikTok os teus conteúdos. E não sei, sei lá, acho que aparece mais pra mim do que no Insta. E é muito engraçado, porque é umas coisas muito esquisitas. Várias vezes eu vejo você experimentando, eu vou comprar. Tipo, eu acho que é foda porque é isso, né? Dá vontade. Por exemplo... aí eu acho que... Não sei se você experimentou, mas eu vi uma pessoa experimentando a Coca-Cola da Rosalía. Sim, experimentei. Que é horrível, né? Eu achei... Mas eu quero muito experimentar. Não, acho que vale. É porque, assim, existem padrões, né? De referência. Como eu provo muitas coisas, o meu padrão e a minha expectativa com Coca-Cola é baixíssimo já. Porque as Coca Creations, que é essa coleção de cocas com parceria com artistas, elas são todas horrorosas. Sério? Essa da Rosalía... Então, essa da Rosalía até parece aquela Coca Vanilla. Sabe a Coca de baunilha? Sei. Eu não gosto tanto da Vanilla, mas a da Rosalía é uma Coca meio baunilhada, menos doce. Porque todas as Creations são sem açúcar. Então eu tenho essas referências agora. É que eu só tomo Coca Zero. Essa tu vai gostar, açúcar. Eu acho. Mas ela é bem baunilhinha, assim. E teve com o DJ Marshmello antes, que é uma Coca que enganou a galera, achando que era sabor marshmallow e é um DJ, e ela é sabor melancia. Eu super comprei achando que era de marshmallow. E assim, não tem como marshmallow ser bom também, né? Uma Coca-Cola sabor marshmallow. É uma experiência mais interessante do que uma Coca sabor melancia. E era morango melancia ainda, né? E aí teve também a Coca Bite, que é a Coca sabor internet, que era horrível. Bite não... Gente, mas eu acho maravilhoso, acho um grande surto. Quando a Fanta fez acho que ano passado, da Fanta Maracujá, né? Que é uma delícia. Que é eles reviveram um sabor antigo, né? O sabor antigo. A galera pede muito a Fanta de maçã.
que tinha Fanta Maçã Verde, acho que nos anos 90 no Brasil. Sim. Em alguns países ainda tem. E assim, Fanta é o meu novo Pokémon, assim. Eu quero capturar todos os sabores de Fanta, porque eu descobri que tem muitos sabores de Fanta que são exclusivos de países. Então, por exemplo, eu provei esse mês uma Fanta de pera, que é um sabor exclusivo do Japão. Um amigo me mandou do Japão, chegou acho que eu vi aqui. você. É bem legal. E é bem boa essa Fanta, o que é uma coisa rara também. Geralmente, Fantas só tem gosto de tangue com gás. Sim. Essa de pera não, é incrível. Não, pera é tudo. Mas enfim, eu fiquei viciado nos seus vídeos, mas aí eu fui no seu podcast, agora você está aqui. Tô feliz de estar aqui, muito obrigado. Então, vai ser bem legal hoje. E já vamos começar com os monstros de infância. Que é o quê? Aquele medo que você tem quando você é criança. Já teve de tudo aqui no podcast. Chupa-cabras, autópsia do ET do Fantástico. Um vizinho esquisito que olhava pra mim. Sim. De tudo, assim. Sim. O Homem do Saco. O Papai Noel é um medo de infância de muita gente. O diabo, muita criança católica, muita criança crente. Crianças católicas aterrorizadas. Comentar, inclusive, que eu perdi meu fone de ouvido, não achei ele quando eu tava vindo pra cá hoje. E aí o motorista do Uber era claramente crente, ele tava numa rádio fervorosa, assim, com um pastor no Templo de Salomão. Mas assim, são 2 da tarde, eu não sei o que tá rolando lá nessa hora, que ele tava assim, expulsando demônios. E eu fiquei, nossa, isso é um mini caso bizarro a caminho do podcast, assim. Porque, nossa, pessoas com famílias destruídas que o pastor resolveu em 10 minutos ali no Não, no 10 minutos, impressionante. Então, assim, é muito engraçado que muita gente vem aqui e fala, não, meu moço de infância era o demônio. Porque às vezes a mãe, a avó, o pai falava assim, cuidado que senão o demônio vai te pegar. Rola muito isso, da família aterrorizar as crianças. Eu lembro de alguns medos de infância e um deles é justificável pela minha percepção de criança, que era de morrer pelado. Eu tinha muito medo de morrer pelado, sabe por quê? Porque tinha muito problema elétrico de chuveiro lá em casa. E eu sempre achei uma ideia idiota o chuveiro ser uma coisa elétrica com água, porque a gente sabe que água conduz eletricidade e a gente pode ser eletrocutado. E aí tinha muito problema de eu estar tomando banho e dar uma explosão e ficar escuridão. Porque o chuveiro fazia desligar o disjuntor, sabe? E aí eu pensava, se um dia eu tomar um choque e morrer tomando banho, vai ser um constrangimento absurdo, porque as pessoas vão, sei lá, vão ter que me levar de casa pelado. E eu acho que seria um último constrangimento muito grande na minha vida, assim. E esse era um grande medo que eu tinha por essa observação de problemas elétricos na minha casa. E rolava direto do disjuntor desarmar, às vezes sem faísca, muitas vezes com faísca. E o meu maior medo era ter a faísca e não desarmar o disjuntor, né? Porque isso é o que causa o incêndio. Então, eu tinha esse medo de morrer pelado. Isso que você falou agora me lembrou de um medo que é muito engraçado, que muita mãe fala, que era tipo assim, não vai sair com calcinha rasgada, porque se você for assaltada, tiver que tirar roupa... Sofreu um acidente, atropelamento. E eu fiquei com esse medo, não é nem de infância, sei lá de quê. Eu fiquei com essa coisa, tipo assim, não, tem que sair com uma calcinha bonitinha, um sutiã bonitinho, porque se sofrer um acidente, se é assaltado, você tem que tirar a roupa no supermercado, e aí tá passando você no Fantástico, sabe? Com aquela cueca rasgada, calcinha, não vai dar, entendeu? Mas eu sempre fico pensando, gente, será mesmo que as pessoas vão perceber? E a gente olha pro Twitter, óbvio que vai perceber. Sim, e essa é uma modalidade de assalto anos 90, que é o assaltante querer levar tua roupa. Porque hoje em dia o assaltante quer teu celular, quer tua senha do banco, quer fazer Pix. Naquela época tu saía de casa, roupa, na verdade. E tu perdia tudo, tu saía sem tênis, sem calça, sem nada, ficava só com roupas íntimas. É 100% algo dos anos 90. 100% nos 90. E aí isso me leva pro segundo medo, que era medo de ladrão. Eu tinha medo especificamente de assalto em casas, porque eu morava num bairro que não era muito seguro e o meu pai era policial militar a vida inteira. Você morava em qual cidade? No Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Rio Grande. Uma cidade de 250 mil habitantes, não tão pequena, mas pouco desenvolvida e muito afastada da capital. Então Rio Grande é uma cidade que fica quase na fronteira com o Uruguai, é bem longe de Porto Alegre, bem ao sul do estado, e é a penúltima cidade, assim, antes do Uruguai. Então é uma cidade que fica muito longe para as pessoas irem lá
lá fazer qualquer coisa, sabe? É uma cidade que fica muito em si mesma, assim, ele das pessoas irem trabalhar, eventualmente, alguma coisa portuária, porque o porto lá é muito desenvolvido, mas não é, assim, um ponto turístico, de fato. E aí, meu pai sempre foi policial a vida toda, então, e os meus tios também. Eu acho que rolou, tipo, alguma época nos anos 80 ali que teve concurso pra Brigada Militar, que era a Polícia Militar lá do Rio Grande do Sul. E aí todos os meus tios, meu pai, todo mundo foi. Todos os homens da família eram policiais. E aí eu ouvia muito história nas reuniões de família, assim. Tipo, encontro na casa da avó. Era só eles contando, assaltaram não sei quem, fizeram não sei quem, invadiram a casa de não sei quem. E no meu bairro rolava muito. E aí eu sempre ficava pensando, assim, meu pai vai sair pra trabalhar e o ladrão vai entrar aqui. Ele tinha que ficar aqui, não ir atrás do ladrão em outro lugar. Meu pai tinha que trabalhar aqui na minha casa. Eu ficava muito com medo, assim, o tempo todo. E rolava muito mesmo de vizinhança e tal. E teve uma vez que eu vi pela janela do banheiro, eu tava indo entrar no banho com medo de ser eletrocutado pelado, e eu olhei pela janela e tinha um ladrão, assim, a 1 metro da minha cara, assim. Caralho. Ele viu que eu vi ele e Mas ele tava tentando entrar na sua casa? Não, ele tava na casa do vizinho. Ah, tá. É porque, assim, é um bairro tão inseguro que às vezes o bandido subia numa casa pra entrar em outra. Então, ele tava na casa de um vizinho pra entrar na casa da segunda casa depois da minha, sabe? Sim. E aí, nessa ocasião, meu pai tava em casa, e aí eu desci a escada correndo assim, falei, pai, tem um ladrão em cima do muro. Aí o pai subiu e rolou uma correria, assim, e aí os caras fugiram. Mas eu tinha muito esse trauma. E isso aí eu devia ter uns 12 anos quando aconteceu. Eu lembro que eu fiquei noites preocupado. Não, você pegou 2 traumas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá indo pro chuveiro, meu Deus. Sorte que eu ainda não tava pelado, senão eu tinha descido pelado pra avisar meu pai. Isso aí ia ser um terceiro medo, que é o ladrão te ver pelado. Sim, é verdade. Ser assaltado pelado é um medo terrível. Ai, gente. Mas os anos 90, 80 eram muito assustadores, inclusive na cultura pop, assim, né? Eu tenho uma amiga russa, a Katyusha, que inclusive é criadora de conteúdo. A gente fez uma collab junto esses dias comendo bistrogonofe, estrogonofe de bis, que eu achei que era uma ofensa muito grande à Rússia. E eu falei, eu tenho que trazer uma russa pra comer o estrogonofe de bis. E aí a gente fez esse vídeo e tal, e eu fiquei meio que trocando ideia com ela de infância, assim. E é muito engraçado tu mostrar o fofão pra alguém que é adulto hoje e não conheceu o fofão quando era criança. Sim. Porque a gente se assustava com o fofão como criança, mas o adulto de hoje que não teve acesso ao fofão na época também se assusta. E fala assim, meu Deus, por que faziam isso com as crianças? Por que esse boneco assustador? E tinha vários outros casos, né? Sim. Que o fofão ainda tinha a fake news da adaga dentro do boneco. Dentro dele e tal. Tinha todas essas coisas, mas a infância... Eu tinha muito medo da TV Cultura também. Porque a TV Cultura, ela sempre foi aquela coisa de baixo orçamento, que tinha os bonequinhos fantoche, tinha as maquiagens meio mal feitas, que era suficiente pra entreter uma criança e fazer ela acreditar que aquilo não era um ser humano e sim um personagem, mas tava na linha tênue do terror também. Tem muita gente que veio aqui que falou que o Castelo Rá-Tim-Bum dava muito medo. Dava. Ele, assim, particularmente, eu não tinha medo do Castelo Rá-Tim-Bum, eu tinha medo do... Gente, eu sempre esqueci o nome do cara, acho que é o Godofredo, que é o que andava no encanamento do castelo, claro. Esse, não, era o Mal, na verdade. O Godofredo era o amigo dele, sim. Que, tipo, era o mais bonzinho. O Mal era o peludo. Ele, eu, tipo, realmente tinha muito medo quando aparecia ele. Mas era o único momento. Tem gente que não, tinha medo de tudo. Tinha medo do Nino, Eu tinha medo do Etevaldo. O Etevaldo era assustado. Depois eu achei ele fofinho, mas no querido, começo ele era meio assustador. Dá pra dar uma assustada. Porque o Etevaldo também puxa uma coisa dos anos 90, que é a vida extraterrestre, né? Que é o alienígena que tá no Fantástico aberto. Sim. E tá na Casa das Crianças, no Castelo Rá-Tim-Bum. E tinha muita coisa. Foram épocas muito assustadoras, eu acho. E os programas da tarde sempre aproveitavam muito essas pautas, muito, né? A gente sempre fala como somos crianças totalmente traumatizadas dos anos 90 e 80. Sim, Você nasceu... Eu nasci em 90. Então, crianças traumatizadas dos anos 90. Eu ainda peguei um pouco dos anos 80. Foda. E assim, foi puxado, mas sobrevivemos. Sobrevivemos aos discos de vinil que tocavam ao contrário e liam mensagens satânicas. Da Xuxa, do Raul Seixas. Todos. Nossa, eu era apaixonada por tudo isso, assim. Morria de medo, mas eu assistia tudo. E é muito engraçado quando você falou do Fofão, porque o Fofão era um dos meus brinquedos favoritos. Eu tenho muitos vídeos meus, muitas fotos minhas
velhinha segurando, abraçando o fofão. Tu tinha o fofão, a Daga Version? A Daga Version. Caraca. Eu amava muito o fofão. Tu ainda tem esse boneco? Não. Pô, ele deve valer muito dinheiro hoje. Deve valer. Eu tenho uma vontade de comprar. Eu tenho duas vontades de ter ele e o Chuck. O Chuck. Tem uns Chucks muito legais. Muito reais hoje em dia, assim. 5, 6 mil reais. Eu falo, gente, não, um dia. Se eu pago 6 mil reais no Chuck, eu vou torcer que ele tenha vida de verdade, que ele me mate. Eu quero me buscar, exatamente. Porque é muito caro, né? Não dá, mas tipo, eu falo, não, um dia, quem sabe. Eu sei que tem umas pessoas que fazem uns parecidos, assim. Então, enfim, né? Pode ser mais Chuck caseiro. Eu tenho um alienígena que eu crio com carinho, que é o Alf. Eu gosto muito, sabe o Alf e o Teimoso? Sim. Que era um seriado que quando eu era criança, os meus pais eram viciados. Meu pai e minha mãe. Meu nome é Brian, inclusive, por causa do Brian do seriado do Alf. Que demais. Que o filho da família que adota o alienígena se chama Brian. Meus pais achavam um nome bonito. E aí eles tinham gravado em VHS os Alf que passavam na Band nos anos 80. Então, eu fui uma criança que tive um acesso a uma coisa que não é muito da minha época, porque meu pai e minha mãe gostavam e gravavam em VHS. Sim. E aí eu fiquei muito assistindo quando era criança. Eu tinha bastante medo também. Mas depois de adulto eu passei a achar mais legal. Eu amava o É Alf. muito bom até hoje. Tem nos streamings da vida. Não, é muito legal. Todos os desenhos, assim, que são macabros, que hoje a gente olha pra eles, assim, e fala, gente, como a gente... Tipo, eu fui rever recentemente, acho que tem uns 2... Foi na pandemia. O Coragem, o Cão Covarde. Gente, esse desenho é do demônio. Sim. Você já assistiu atualmente? Atualmente não. Eu assisti quando era criança e eu achava meio bizarro. Não, mas tem que assistir hoje em dia. Tem? Se você assistir hoje em dia, você vai falar assim, gente, isso tipo, os roteiristas deviam ser presos. Tipo assim, é um crime. Eu tipo não assim, lembro muito qual que era o desenrolar, assim. É porque, assim, tipo, era uma coisa... É um nonsense, é uma viagem tão maluca que você sai, tipo... Assim, se as pessoas assistissem mais esse desenho, ninguém precisaria usar drogas. Tipo assim, eu assisti um desenho e eu fiquei assim, tão loucona. Por isso que eu tava, tipo assim, drogadaça. Eu fiquei, tipo, numa vibe, assim, eu falei, meu Deus. Sim, essa é uma época que se achava que tudo que era desenho era pra criança, né? Porque às vezes o Cartoon Network passava uns desenhos que a gente vê hoje e pensa, pô, isso aqui não é bem pra criança. Não sei se devia estar passando no canal infantil. Não. Mas é porque era desenho animado, então é pra lá. Exatamente. Eu acho que o Coragem, o Cão Covarde não é um desenho pra criança. Hoje em dia eu penso isso, mas eu tô brincando aqui, claro que né, não é um grande surto e tal, mas assim, eu fiquei chocada. Tipo, eu fiquei assistindo assim. Eu vou ver de novo, porque não, eu fiquei sério, agora. Eu juro, eu vou até procurar os episódios que eu assisti pra indicar, que eu fiquei assim, gente... Como eu, quando criança, achava isso divertido. Porque hoje eu assisti e eu fiquei, tipo, tensa, sabe? Eu falei, meu Deus, isso Pobre cachorrinho. Isso é meio assustador. Era muito assustador. Eu não lembro o que acontecia num episódio. Eu lembro que, sei lá, provavelmente ele tinha 30 minutos, como quase todos os desenhos da época, 20, 30 minutos. E o que rolava? Era o dia a dia do cachorro, né? E ele com medo de tudo sempre. Era com medo de tudo, só que assim, ele tem medo de tudo e outras pessoas não. E ele mora numa casinha que é no meio do nada, Que né? é no meio do nada. E, mano, sempre tem um demônio ali. Sempre. E realmente era um demônio. Só que os demônios, assim, tipo, 2 ou 3 episódios que eu assisti, eram coisas muito assustadoras mesmo. Entendi. Tipo, ele tá andando no milharal e de repente tem, sabe, uma porra de um corpo, assim. Entendi. E eu, caralho, mano, isso é muito creepy, assim. Então, tipo, eu achei muito bom, assim, real. Tem que rever. Tem que rever, gente. Não sei se envelheceu mal, porque eu assisti só 3 episódios, mas eu fiquei, assim, empolgadíssima. Bom, bora ouvir, então, os monstros de infância, que é da Sarah. Ei, Mabê, ei, Brian. Eu me chamo Sarah, eu tenho 30 anos. E o meu monstro de infância, além do Papai Noel, que eu já falei antes, eu desbloqueei uma memória que tinha muito tempo que eu não pensava nisso. É o rato na garrafa de Coca-Cola. Teve um boom na internet muitos anos atrás que um cara tinha achado uma cabeça de rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola e tinha ficado paralisado e estava processando e tinha altos vídeos e não sei o quê. E eu fiquei muito tempo sem lembrar disso, e aí conversando com o meu esposo a gente desbloqueou isso. Eu falei, cara, e eu fiquei anos sem beber Coca-Cola, morrendo de medo de tomar e dar ruim também. Eu não sei se vocês lembram disso, mas, cara, era um medo real que eu tive durante muitos anos.
Meu Deus. Você lembra? Eu trabalhei na Coca-Cola. Sério? É mentira, né? Essa história. É uma fake news, mas inclusive a Coca podia retomar isso agora com as Coca Creations, né? Fazer a Coca sabor rato, sei lá. Nossa, eu lembro disso. Foi uma coisa muito pesada dentro da Coca-Cola. Eu trabalhei com a marca, mas a agência que eu trabalhava trabalhou na época do rato, né? Da história do rato. E, nossa, era um grande trauma da equipe. Foram épocas, mano, nossa, muito que foi uma fake news numa época em que não existia o conceito fake news, né? Então o rato da Coca, ele é uma coisa que foi tomada como verdade. Ele entrou como Ele virou uma lenda urbana, né? Lenda urbana, esse é o termo. Então, eu queria achar em que ano foi. Foi mais ou menos 2014? Deve ter sido 2012 ou 2013. Tá. Porque eu entrei nessa agência em 2014. Tinha acabado de acontecer, assim. Talvez 2013, 2014, mas pode... E é muito louco, porque é o tipo de história que ela é bizarra e ela assusta todo mundo, mas se a gente parar pra pensar um pouco como aconteceu do rato entrar em uma garrafa de Coca-Cola, porque o rato, ele sei lá, ele tava meio que inteiro na garrafa, eu acho. Era tipo um negócio gigante. Foi em 2014, assim. Isso mesmo. A gente entende que ratos, eles têm esse dom de passar por buracos menores do que o corpo deles, mas não é muito o caso de uma Coca-Cola, né? A gente entende como funciona. A gente sabe que a gente come, não sei o que, tem só um pelinho de rato. Pode tem um negocinho pode ter. Que sempre mostra lá. Mas era uma cabeçona de um rato, né? Era bizarro, não. E deu ruim pra esse cara depois, né? Ah, com certeza. Porque eles descobriram que ele tinha posto e eu acho até que o intuito dele não era essa proporção que tomou, né? Sim, era meio que ganhar uma grana ali da Coca num golpe do rato. Mas depois parece que foi feia a coisa. Quando eu era criança, tinha uma lenda urbana da Coca que uma mulher tinha achado um dedo. Nossa. Você tinha ouvido falar disso? Não tinha. Mas eu lembro que a coisa tipo assim, o rolê da Coca-Cola, do dedo, era você tipo falar, encontrei um pedaço de dedo, encontrei uma lagartixa. E sempre falava assim, porque eles mandam um caminhão da Coca-Cola pra te calar a boca. Então as pessoas queriam meio que, tipo... Só quero o caminhão. Exato. Não é que elas queriam indenização, elas queriam, tipo, um caminhão da Coca-Cola que chegasse com várias Coca-Colas na casa delas. E então tinha muito essa conversa, tipo assim, não, porque se você falar que você viu tal coisa, eles só querem calar você, porque eles não podem deixar que a sociedade descubra. Então chega uma coisa... E eu ficava assim, mano, mas as pessoas estão mentindo pra ganhar um caminhão de Coca-Cola. E ganhar um caminhão de Coca-Cola é um problema terrível na vida do ser humano, porque tem uma coisa chamada data de validade. Ninguém dá conta de tomar um caminhão de Coca-Cola antes de vencer. Então não compensa encontrar dejetos na sua Coca-Cola. Eu já encontrei teia de aranha e mosca num chocolate. Não, meu Deus. E é uma história muito recente e eu tenho vídeo disso, porque eu tava gravando pra um vídeo meu e aí eu peguei um chocolate importado, que eu comprei aqui em São Paulo mesmo, e a embalagem tava assim, intacta, não tinha nenhum indício de que tinha qualquer problema. Foi alguma coisa dentro. E eu abri e tinha, não sei se era teia de aranha, mas tinha tipo coisa que parecia teia de aranha e tinha umas mosquinhas assim. E aí eu falei, putz, se eu quisesse ganhar um caminhão de chocolate, eu poderia. Eu tenho até vídeo de eu abrindo assim, mostrando que tava lacrado e tal. Mas aí, não, deixa quieto. Até porque é uma marca que é gringa, sei lá o que ia acontecer. Deixei quieto, guardei o vídeo lá. Não, é muito foda. Acho que eu nunca passei por nada do tipo. Nunca teve nada muito estranho nesse sentido, não. Bora ouvir aqui mais um monstro de infância da Maria. Oi, Mabel. Oi, Brian. Tudo bem? Segunda vez que eu moro no meu monstro de infância aqui, porque eu tenho vários. Porque eu era criança bem medrosa, mas eu gostava de sentir medo. Quando eu era criança, eu tinha medo de folclore brasileiro, mais especificamente o Curupira. Eu fui criada por uma babá nordestina, minha mãe trabalhava muito e simplesmente não tinha quem ficar comigo, então ela contratou a minha babá, que especificamente o nome dela era Neuza. Tenho muito carinho por ela, só que ela me contava histórias, ela era paraibana e me contava várias histórias que aconteceu com o pai dela, com a mãe dela, com o primo dela, com o irmão dela, com vizinhos conhecidos. E eu lembro de uma história específica que era do Curupira, que aconteceu acho que com o pai dela, não lembro exatamente como foi a história, mas tinha alguma coisa a ver que o Curupira, que o pai dela cortava árvore, sei lá, e o Curupira botava ele pra correr. Eu sei que naquela época isso me deu tanto medo do jeito que ela contou, foi tão assustador, que isso me pegou demais. E como vocês sabem, né, o folclore brasileiro é usado muito em escola, e não sei quem tem essa ideia de botar folclore brasileiro e monstros e tal pra ser ensinado nas escolas.
apesar de ser muito importante para a cultura brasileira, é muito assustador. Eu lembro de um dia específico na escola que estava tendo o dia do folclore, e botaram uma imagem gigante do Curupira ali. E eu comecei a contar para todas as crianças da sala a história que a Neuza me contou. A minha avó me contou. E eu aterrorizei todas as crianças. Todo mundo começou a chorar e ficar com medo. E não queria mais. A gente queria rasgar aquele pôster, aquela imagem do Curupira que botaram lá. Porque a gente ficou aterrorizado. Ou seja, eu botei terror na escola inteira. Eu tava aterrorizada, botei terror em todo mundo, entendeu? Foi doideira, e até hoje eu morro de medo de folclore brasileiro. Acho uma das coisas mais aterrorizantes que tem, porque é muito doideira. Enfim, beijo, até a próxima. Caramba. Gente, socorro. É muito louco. E acham o Halloween nos Estados Unidos uma coisa assustadora, exato. né? O Brasil tem coisas muito mais assustadoras. Eu lembro que eu fiquei muito chocado quando eu descobri que o boitatá, na verdade, é uma cobra e não um boi. Porque eu sempre achei que era um boi. Eu falei, não é possível que seja uma cobra. E Tudo também é bem maravilhoso. assustador. É tudo maravilhoso. Eu acho que a gente tem um folclore... Não, a gente tinha que estudar mais o folclore brasileiro. Sim. Tem que ter mais histórias com o folclore brasileiro, porque é muito incrível, gente. É demais. Eu nunca entendi se o Curupira anda de frente ou se ele faz moonwalk de frente. Ele anda pra trás. Ele tem o pé virado e ele anda no sentido da cabeça e não dos pés. Ai, meu Deus, ele anda pra onde ele tá olhando ou ele olha pra trás? Eu acho que ele anda pra trás. Tipo, ele anda com onde o pezinho dele tá mesmo. Entendi. Tipo, o corpo dele fica pra trás, entendeu? Entendi, tá. Essa era uma dúvida que eu tinha a respeito do folclore brasileiro. Bom, tá, não sei se eu sei, mas eu achava, sempre vi assim. Se não for, minha vida mudou. Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que seria mais útil ele andar pra onde ele tá vendo e deixar a pegada pra trás, sabe? Tá. Nunca ninguém ia achar ele procurando as pegadas. Caralho, mas... É que não tem como o lugar que ele tá vendo não é o mesmo lugar que ele vai andar. Eu não sei. Porque o pé dele tá pra um lado, a cabeça tá pra outro, entendeu? Fica o questionamento aí sobre o Curupira. Gente, pelo amor de Deus, me fala alguém esclarece essa dúvida, algum especialista em Curupira. Ou o próprio Curupira, se estiver ouvindo. Sim. Bom, bora então começar os casos e vamos aí pra Pinóquio do Mal. Ótimo título. Eu amei. Olá, Mabê e Brian, me chamo Marília, tenho 34 anos e sou da Serra, Espírito Santo. Quero começar dizendo que adoro casos bizarros e modus operandi e ouço fazendo praticamente tudo. Desde muito pequena, aprendi que existia algo além do mundo material. Ainda não sei se foi algo bom ou ruim, pois acho que devido a esse fato, passo por muitas coisas bizarras. Além disso, sou apaixonado por filmes de suspense e terror, mas minha preferência são os de espíritos e afins. A pobre não se ajuda. Vamos lá, o caso ocorreu por volta de 1995, eu tinha 6 anos. Morávamos em um pequeno apartamento, eu, minha irmã mais nova, minha mãe e meu pai. Não me recordo como, minha mãe também não, ela é péssima de memória, mas eu tinha um boneco do Pinóquio, ele ficava no nosso quarto numa prateleira. Ele era aterrorizante só de olhar, tinha roupinhas, gorro, era articulado, olhos grandes, azuis e um olhar meio de lado, sabe? Tipo olhar 43, porém do demônio. Me lembro de entrar no quarto e sempre ter a sensação dele estar me espreitando. Sei que a imaginação de criança é solo fértil, mas jurava que ele se mexia e olhava pra mim com aquele sorrisinho maléfico, como se fosse sacar uma faca e pular em cima de mim. Até aí, tudo bem. Eu e minha mana dormíamos sozinhas no nosso quarto e tinha que ser no escuro, porque para meus pais não tinha essa história de ter medo não, se tem vai enfrentar. O negócio é que eu não conseguia dormir com ele olhando para mim. Passei a ter pesadelos aterrorizantes com o inofensivo filho do Gepeto. E quando eu acordava no meio da noite, lá tava o boneco de olho em mim. Juntei toda a minha coragem para pedir que tirasse o boneco de vista, pois passar a noite toda com aquela coisa me atormentando não tinha condições. Minha mãe talvez tenha se compadecido e resolveu que o deixaria guardado dentro do guarda-roupa todas as noites. Não sei o que é pior. Mesmo assim, o pavor não cessava. Os pesadelos continuavam e de dentro do guarda-roupa, ele parecia mais sombrio. Acho que porque ele estava aprisionado. Quando eu acordava no meio da noite, olhava pro guarda-roupa e a sensação era dele estar lá de dentro me observando. Pedi algumas vezes que se livrassem daquele Pinóquio do mal, mas minha mãe não deixava. Vai entender. A minha irmã, que na época devia ter uns 4 anos, não falava nada sobre o infeliz. Porém, algo mudou quando ela passou a ficar aterrorizada com as bonecas Barbie dela. E passou a roer as mãos de todas, pois dizia que elas se mexiam e a arranhavam. Nossa.
Na minha cabeça era o Pinóquio de dentro do guarda-roupas que comandava o rolê. Devia estar puto de estar lá, então ele orquestrou a possessão das bonecas. Esses episódios duravam alguns dias, não sei precisar quando, mas era um pânico. Eu com o Pinóquio e minha irmã com as Barbies que apanhavam. Por fim, minha mãe deu destino a todos os bonecos de casa, sem exceção, não sobrou nenhum. Depois disso, os pesadelos, os arranhões e o pavor de entrarmos no nosso próprio quarto cessou. E a nós duas, restou aprender a brincar sem bonecos e bonecas. Confesso que não sentia falta nenhuma. Imaginam 6 e 4 anos lidarmos com possessão. Contudo, tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e até hoje, quando encaro os bonecos, dá aquele medinho básico. No entanto, ficam guardados em caixas, porque eu não sou obrigada a facilitar a vida de ninguém. Muitos beijos e até breve. Meu Deus, que infância traumática. Eu fico imaginando o e-mail que o Pinóquio e as Barbies mandariam. Tipo, minha vida era um inferno. Eu tava de boa, me trancava no guarda-roupa, roeu minhas mãos. Que horror, que vida difícil dessa galera. Ela mordia a mão das Barbies. A Barbie, não sei como que mandaria o e-mail, teria que fazer... Digital com o pé, com sei o dedão. lá. Loucura, mas a infância era muito isso. E eu acho que tem muito... No caso da Barbie, eu acho mais atípico esse medo. Mas o caso do Pinóquio, muitas vezes é um problema do artesanato, né? Que às vezes a pessoa tem uma boa vontade de fazer um personagem infantil de madeira e aí fica horroroso, porque é difícil. É igual bolo. Total. E eu fico pensando que, tipo assim, pô, o quarto tem que ser o teu porto seguro, é verdade, né? Lugar que você sente confortável. E aí eu acho sacanagem da mãe ficar deixando o Pinóquio lá dentro. Se a menina tá falando que tem medo, meu. Põe na garagem. Apego? Põe no seu quarto, então. Quero ver o Pinóquio olhando pra você se tá de boa. Sabe? Tem que ouvir as filhas, as crianças, gente. Tá com medo, tira os bonecos, hein? Exato. Eu não lembro de ter medo de algum brinquedo meu, assim. Acho que isso nunca rolou. Eu também não. Mas eu entendo porque as pessoas têm medo. E olha que eu tinha muito... Tipo assim, eu tinha muito brinquedo pequeno, assim. Eu também. Eu gostava muito de montar coisinha. Tinha uma época do Kinder Ovo também, que foi muito legal. Que tinha os guardinhas. Eu tinha toda uma história. Os guardinhas, eles eram os guardas do meu castelo. Tá. E aí tinha os castelos, eram as porquinhas e os sapinhos. Você lembra desses do Kinder Ovo? Porquinho e sapinho, não. Eu lembro dos hipopótamos e dos leões. Era hipopótamo, o leão também, mas tinha o sapinho, eu acho. Sapinho eu não lembro. Então, os hipopótamos eram umas que faziam academia, não era? Então, elas eram da academia. Sim. Aí o leãozinho, eu não lembro o que o leãozinho Leão era. tinha de tudo. Eu tenho até hoje um leão que tá cozinheiro, assim. Ele tá sentado com um panelão. Lá em Minas Gerais tem todos os meus bichinhos, eu vi uma vez na caixa dentro da minha tia. Legal. Porque, na verdade, todas as crianças compravam o Kinder Ovo, mas acho que, tipo, os brinquedos ficavam mais pra mim. Então eu tinha muito, eu tinha de todos os meus primos. Eu tinha um exército, tipo, tinha, sei lá, 20 soldados. Sim. Daí eu tinha, assim, todos os hipopótamos, todas as... Caramba, então, que tipo, legal. era uma cidade que eu fazia. E aí, toda vez que eu tomava banho, era essa brincadeira inteira. De que estavam invadindo a cidade, os soldados tinham que defender, os hipopótamos iam lá atacar também. Era aquela coisa de criança. O medo que eu tinha de criança também era de cirurgias, assim, né? E eu fui uma criança que tive que fazer várias. E eu tive que tirar as amígdalas, por exemplo. E aí eu lembro que no processo das amígdalas, meu pai me prometeu que se eu fizesse, que se fosse tudo bem, ele ia me dar uma caixa de Kinder Ovo. E aí era bem a época dos leões. Então eu tinha vários leõezinhos, assim, sei lá, devia ter 6, não sei quantos Kinder Ovo que vinha numa caixa. Mas eu tinha bastante, assim. E esse cozinho era dessa época. Os outros eu acho que não sei que fim levaram. Mas era uma época boa, que eu acho que toda criança gostava mais do brinquedo do que do Kinder Ovo, na verdade. Muito mais. Eu não ligava pro chocolate. Cara, a minha mãe tentou demais me convencer a fazer açaí, viu? Tirar as amígdalas. Tu não tirou? Não tirei. Eu tive que tirar porque eu tinha muita dor de garganta. Eu também, muita. Inclusive, hoje eu tô com ela inchada. Olha, mas... tu podia ter mais leõezinhos ainda e não ter dor de garganta. Pois é. Mas ela prometeu tanta coisa. Ela falou, não, vou comprar um sorvete pra você. Porque tem aquela coisa de recuperar, né? Com isso sorvete. Mesmo. Eu vou te dar sorvete, não sei o que. Não adiantou. Eu tirei um monte de coisa quando era criança. Bora. Bom, vamos lá pro próximo e-mail, então. Esse se chama Possessão na Prova de Química. Bom título também. Oi, Mabê e Brian, eu sou a Amanda e amo ouvir o Modus e o Caso Bizarro enquanto volto da faculdade durante a noite. É algo que me ajuda a dormir. Nossa, as pessoas têm gostos por dormir ouvindo podcasts, né? Eu acho isso muito louco.
É muito legal. O caso que eu vim contar não aconteceu comigo, e sim com uma amiga minha durante o primeiro ano do ensino médio dela. Um dia antes de tudo acontecer, houve uma prova de química e, como era fim de semestre, quem faltou faria a prova no dia seguinte. Uma garota da sala, vamos chamá-la de Cleópatra, ótimo nome, e mais umas 5 pessoas faltaram, e no dia seguinte formaram-se duplas para fazer a tal prova. Eles estavam no fundo da sala para não atrapalhar ninguém, e o resto ficou fazendo brincadeiras com as apostilas, bem várzea de escola pública. Era apostila de um lado para o outro. Até aí, tudo bem. Eu acho que nada bem até aí, porque pessoas precisam estudar na escola. Em um certo momento, alguém jogou uma apostila perto da mesa em que a Cleópatra estava, e uma outra menina pediu para que pegasse essa apostila do chão. Foi aí que o caldo engrossou, porque a Cleópatra pegou a apostila e jogou na menina que estava na frente dela, gritando com uma voz extremamente fina. Ela começou a jogar tudo que via pela frente para cima e, segundo a minha amiga, ela era muito magra e não conseguiria pegar as cadeiras e nem as mesas apenas com uma mão e ainda jogar para cima do pessoal. Todo mundo ficou mega assustado com tudo que estava acontecendo e se isolaram dela na parte da frente da sala, e ela ficou com os olhos completamente brancos e falando com uma voz infantil. Caraca. Passou a pedir água e depois ela ainda escalou uma parte da parede, e foi aí que todo mundo saiu correndo pela escada indo para o pátio. Mas essa minha amiga saiu correndo para uma sala ao lado para se esconder. A garota possuída apareceu no corredor com o nariz cheio de sangue e os olhos ainda brancos, dizendo que ia pegar todo mundo e que todos iam morrer naquele dia. Minha amiga pulou a escada. Normal, exatamente. Depois de tudo isso, eu acho que ela até preferiria. Minha amiga pulou a escada para fugir, e foi só aí que a diretora surgiu para ver o porquê de todos os alunos estarem gritando e fora da sala, e foi uma confusão para explicar. Mas depois a diretora ligou para a mãe dessa menina e ela disse que ela estava sem os remédios dela e levou a garota para casa. Eu não sabia que tinha remédio contra o espírito do mal. No outro dia, ela voltou para a escola agindo como se nada tivesse acontecido, e como era aula vaga, a escola fez uma sessão de filme. Adivinha qual foi? Invocação do Mal. Sério? Todo mundo ficou longe dessa menina e de olho em cada movimento que ela fazia. Esse foi o caso. Quero mais uma vez dizer que amo seu podcast. Muito sucesso e beijinhos. Caramba, que história bizarra. Gente, Invocação do Mal. Não, eu gostei do senso de humor da escola. Porque é engraçado, porque na escola, geralmente a diretora é a pessoa que bota mais medo nas pessoas. Sim. E essa história, ela justamente se acalma quando a diretora aparece. Ou seja, tava muito feio o negócio. Nossa, o negócio tava totalmente tava terrível. Eu fiquei confuso ali naquele momento em que ela fala que a menina não conseguiria pegar as cadeiras e as mesas, porque eu pensei que no parágrafo seguinte alguém ia ajudar ela. E aí eu percebi que não, que ela não conseguiria, mas tava conseguindo, porque ela tava já sendo ajudada pelo demônio, claramente. Pelo demônio, ela tava ali, Que louco. levantando tudo, gente, apavorada. Apavorante, eu fiquei assustado. Eu tinha muito medo da escola também, mas não por causas sobrenaturais, porque eu sempre achava que meu boletim ia ser péssimo e realmente era. Cara, a escola era um ambiente bosta, né? Em muitos aspectos. Eu vi assim. alguém falando uma vez que escolas são pequenas prisões. E é muito verdadeiro, né? Aquele lance de todo mundo usar uniforme, ficar preso em muros altíssimos. Sim. E ter hora pra chegar. E claro que no caso do penitenciário não tem hora pra sair. Sim. Mas é muito louco, assim, como a gente é criado em pequenas fábricas e... Né? E é um negócio que maceta você, assim. Eu detestava. Demais. Tinha uma escola, eu estudava numa escola que as crianças, a escola era muito grande. Tá. E ela tinha desde crianças, assim, de 1, 2 anos, aliás, acho que era mais tarde, uns 3, 4 anos, até, adolescentes de 15, 16 e tal. Então, existia um muro que separava a parte maternal, assim, tá, do resto da escola. E uma vez eu escalei esse muro com, 4 anos, eu escalei e dei a mão, fiquei dando a mão, assim, pra fazer as crianças ajudar. E a gente fugiu e correu até a rua. Caraca, claramente possuídos também. Aí eram as irmãs, né? Porque era uma escola de freira. De freira. Aí ela ligou pra minha mãe, foi lá e falou: sua filha meio que criou uma revolução aqui. Caraca. E aí, começou a rolar muitas subidas. Ninguém nunca tinha subido, porque era um negócio super alto, assim. Sim. Nenhuma criança tinha subido. Eles não sabiam explicar como eu subi, eu continuava subindo. Aí, resumo da história, elas tiveram que criar um outro sistema e tiraram o negócio
Que é o muro lá, que não tinha mais. Parece muito uma cena dos Simpsons, assim, várias crianças pulando um muro. Mas a minha mãe contando é muito engraçado, que ela fala que eu ficava sentada no alto e dava a mãozinha pra ajudar as outras crianças, lógico. Tipo, muito criminosa, sabe? Eu amo essa criminosa. Assim como as escolas são pequenas prisões, as crianças são pequenos criminosos também, de certa forma. Bom, vamos lá pro pezinho. Olá, Mabê e Brian, sou o Gabriel, do interior de Goiás. E o caso bizarro que irei contar pra vocês está acontecendo em meu atual emprego. Eita. Trabalho desde o final de 2021 em uma enorme rede de lojas de varejo, muito conhecida no Brasil inteiro, muito tradicional e muito antiga. Não irei dar maiores detalhes sobre, pois com o meu relato pode acabar sendo muito fácil de identificar de qual rede de lojas estou falando. Coca-Cola. Todavia, devo acrescentar que qualquer funcionário de qualquer filial dessa loja que esteja nos ouvindo irá prontamente identificar, e o motivo disso vocês irão saber mais à frente. Isso. Comecei a trabalhar no segundo turno, a turma dos funcionários que inicia as atividades um pouco mais tarde na manhã e que cuida do fechamento da loja. Ou seja, no final do dia, somos responsáveis pela organização e limpeza da loja, para que ela possa abrir no outro dia impecavelmente limpa e organizada. Com o passar dos dias, comecei a reparar que, apesar de desempenharmos muito bem nosso trabalho, algumas vezes a loja amanhecia com alguns detalhes desorganizados, tais como araras de roupa fora do lugar, mesas de roupas bagunçadas e reviradas. E, para minha surpresa, meus colegas e superiores não pareciam dar tanta atenção a isso. Ao questioná-los, recebi como resposta: não, isso aí quem fez foi o pezinho. Não se preocupe, às vezes acontece. Ao perceberem que eu não entendi porra nenhuma, me explicaram que ocasionalmente, ao abrirem a loja, se deparavam com situações incomuns e estranhas, como bagunça, onde tinha sido organizado, no dia anterior, e, não muito raro, pegadas descalças de crianças pelo chão. Marcas essas que não tinham do dia anterior. Meu Deus. Eu fiquei incrédulo, tinha acabado de ser contratado e, de repente, me deparava com uma atividade sobrenatural que não tinha a menor consideração com o esforço do meu trabalho. Pô, o cara arruma tudo, né? Sacanagem, o pezinho lá bagunçado. A cretina com o pezinho lá, mexendo em tudo. Queria muito questionar mais sobre a história toda, mas resolvi fingir que nada estava acontecendo e seguir com a minha vida. É assim que as pessoas morrem nos filmes. Exatamente. Tá, é assim. Após alguns meses, mudei de turno e agora eu iniciava meu expediente bem cedinho, 1 hora antes da abertura da loja. E poucos dias depois de iniciar nesse novo horário, eu vi com os meus próprios olhos pela primeira vez as pegadas de criança e, pasmem, dessa vez as pegadas estavam na parede. Ô, louco! Resolvi questionar a minha supervisora, porque ninguém fazia nada sobre isso, porque parecia que eu era o que mais ficava horrorizado com esses eventos. E, finalmente, recebi uma explicação satisfatória sobre isso. Ela me contou que esses acontecimentos não eram exclusivos da nossa loja, mas da rede inteira. É algo que acontece há anos na maioria das lojas, inclusive nas mais novas inauguradas recentemente. Inclusive, tivemos o relato de uma loja de uma cidadezinha onde, especificamente no dia da inauguração, se depararam com um pezinho. Agora, sobre os motivos desses acontecimentos, corre o boato de que no início da empresa, décadas atrás, uma rivalidade agressiva entre sócios resultou na morte do filho de um deles, e que esse filho aparentemente passou a assombrar a empresa. Minha supervisora me contou isso bem por cima, me disse que sabia de mais coisas, mas não se sentia confortável em compartilhar, e que eu deveria fazer igual todo mundo e aceitar como parte da minha rotina. Que aquilo, alma, ou seja lá o que for, não fazia mal a ninguém, e que a melhor maneira de lidar era ignorar e seguir a vida. Nunca mais falamos sobre isso. Ocasionalmente, comentamos entre os funcionários quando acontece algo, fazemos algumas piadinhas para descontrair o desconforto e seguimos adiante para pagarmos nossos boletos. Esse caso bizarro ainda está acontecendo, levanto todos os dias da cama apreensivo com o que eu vou ver quando eu iniciar minhas atividades no trabalho. Morro de medo de que essa coisa me acompanhe e eu passe a ver a roupa do meu guarda-roupa desdobrada sem motivo e pegadas de criança na minha sala de estar. Um beijo, Mabel, muito seu conteúdo. Até o próximo, caso eu tenha novidades. Caraca. Gente do céu. Claramente americanas. Claramente americanas. Não, que loucura. Eu quero mais e-mails dessas pessoas que trabalham nessas lojas em outras filiais, Sim, eu quero muito relatos de outras pessoas que trabalham nessa grande rede. Rede do pezinho. A rede do pezinho. Que ele, na verdade, ele mandou, tá? Eu vou te contar. Ah, ele mandou? Dantas, corta isso, por favor. Bom, ou põe um pi, sei lá. Nunca mais vou entrar numa loja dessa.
Só pra tirar a dúvida. Pô, muito mais legal. Agora Muito que eu vou mais legal. entrar pra procurar as pegadas. Eu fujo de me assustar, eu não gosto. Você foge? Eu Entendi. fujo. Não é que eu também abrace o medo, mas começa a ir cedo na loja, então. Começa a chegar junto com os funcionários que vão abrir, assim. Vou começar a chegar cedo. Fazer TikTok. Com certeza vai bombar no TikTok. Filmar o pezinho. É verdade. E o pezinho acrobata, né? Que é o que é mais louco. Porque fantasma que assusta no chão é fácil. Eu quero ver o fantasma na parede. Eu vou chegar assim, gente, diretamente aqui o pezinho acabou de passar por aqui. Caraca, que loucura. Vamos ver, vem aí. O pezinho pode fazer frio na Páscoa, né? Deixando pegadas do coelhinho. Sim. Pode ser legal pra loja também. Ele tem que saber o timing certo de assustar, porque daqui a pouco ele tá fazendo um serviço ali ajudando a loja. Vamos lá, o próximo e-mail tem um título que eu já fiquei aterrorizado, que é Criança Presa no Espelho. Olá, Mabê e Brian. Meu nome é Roberta, tenho 33 anos e moro no Rio de Janeiro, capital. Gostaria de dizer que amo o podcast, acompanho desde quando era um quadro no Modus Operandi e quando cheguei era tudo mato. Antes de contar o caso bizarro, quero contar um dos meus monstros da infância. Eu morria de medo da baleia Moby Dick. Quando eu tinha uns 6 anos, meus padrinhos e minha mãe me levaram numa exposição de coisas sobre o fundo do mar. Tinha uma réplica em tamanho real, ela coloca real entre aspas, então não sei se era real de verdade ou não, dessa baleia. E para você passar para o outro lado e continuar vendo a exposição, você tinha que passar por dentro da tal baleia. A gente entrava pela boca e saía pelo reticências. Então, quando eu vi a fila de pessoas sendo engolidas pela baleia, eu entrei em pânico. Atravessei, mas fiquei apavorada e dias com medo, sonhando que a baleia ia vir me engolir. Até hoje, tenho uma sensação estranha quando vejo um vídeo sobre esses animais. É bem bizarro mesmo. Realmente, a baleia em tamanho real para as pessoas passarem dentro é um tanto quanto assustador. Bom, o meu aconteceu quando eu tinha uns 5 anos. Eu tinha muitas crises alérgicas e sempre precisava ir ao hospital. Em uma dessas idas, minha mãe estava no balcão da recepção, fechando a ficha e eu de pé, perto dela. A parede do lado direito era de um material espelhado. Essa parede dava de frente para um corredor ao lado esquerdo. Até aí tudo bem. Eu estava me olhando no reflexo da parede e vi uma garotinha, aparentemente da mesma idade que eu. Olhei para trás na direção do corredor e estava vazio. Ai, meu Deus. Olhei novamente para o reflexo e lá estava ela, sorrindo e me dando tchau. Olhei para o corredor e nada. Na recepção, haviam poucas pessoas e nenhuma era parecida com a tal criança do espelho. Minha mãe terminou a ficha e me chamou para sentar. Eu chamei ela para perto da parede espelhada e disse: "Mamãe, olha essa menina." Minha mãe olhou e perguntou o que eu estava falando, que não tinha nenhuma menina. Eu continuei falando: "Ali, mamãe, do lado, no espelho." Minha mãe disse que só via ela e eu e mais ninguém. A garotinha me fez um sinal de shhh e sumiu. Eu não sei o que eu vi, o que aconteceu, mas isso fica na minha cabeça até hoje. Estou mandando um desenho para vocês entenderem mais ou menos como era a recepção. Obrigado por ler o meu caso, adoro você e o podcast. E eu agora estou olhando o desenho aqui e ficou muito mais claro para mim, porque eu confesso que eu fiquei um pouco confuso da descrição que ela deu. Mas tá tudo muito claro agora. Não, deu pra entender bem. E lembrando, gente, que se você quiser ver o desenho, é só ir lá no Instagram, Caso_Bizarro, que eu deixo nos destaques. Boa. As fotos e desenhos que a gente recebe por aqui, pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Sim. E no desenho é tranquilo, é isso. Ela tá a mãe dela e ela estão na frente do balcão. Sim. Da recepção. A atendente tá em cima do balcão. A atendente. Mas eu desenhando só assim. Eu não tenho. Como que fala? Como é que é essa visão? Visão profunda, não é 3D, sei lá. Entendi. Sabe, tipo, eu não tenho essa visão. Então, por exemplo, muito engraçado. Quando eu vou fazer um carro, eu desenho 4 pneus. Entendi. Aí minha mãe fala assim, mas filha, quando você olha um carro de lado, você não vê os 4 pneus. Sim. Só que eu não tenho essa profundidade. Entendi, é tudo eu desenho, mundo chapado. Tipo, o que tem num carro? Eu vou desenhar tudo ali. Entendi. Então eu acho que ela é das minhas, eu acho que ela também...
E aí, você que tá aí no Instagram olhando essa imagem enquanto ouve o podcast, eu queria só destacar que isso foi feito à mão e que tem marcas da folha que tava em cima, ó. De repente tem uma mensagem oculta ali. Tem números, tem alguma coisa secreta ali, ó. Quem descobrir, conta pra gente o que rolou antes desse desenho. Mas é muito louco, né? Porque tem os dois casos, né? É assustador quando num filme o personagem se olha no espelho e não aparece, tipo vampiro. E eu acho que é mais assustador quando aparece e não tem nada. Que aí realmente é um caso puxado. Bem puxado. Mas adorei. Bom, o próximo caso é Corvo do Cajueiro. Eita. Oi, Mabel e Brian, me chamo Vanessa e quero contar a vocês uma história que aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 10 anos. Moro no interior do Ceará e quando essa história aconteceu, mais ou menos em 2010, todas as tardes eu e os meus amigos da vizinhança tínhamos o costume de brincar nas dependências de um prédio da prefeitura, que na época funcionava como uma espécie de escolinha para as crianças da comunidade. Ficava fechado aos fins de semana, óbvio, mas tinha uma área de grama e uma quadra de esportes que ficava aberta, então a gente brincava por lá e atrás da quadra tinha uns cajueiros. Em um desses dias, por volta das 5 da tarde, eu e os meus amigos estávamos indo embora quando passamos em frente a um dos cajueiros e vimos de relance algo estranho em cima dele. Em vez de parar e olhar melhor, a gente saiu nas carreiras mais que depressa dali, porque já conhecíamos algumas histórias assombradas daquele lugar. Eita. Só que quando já estávamos na segurança, no meio da pista, me vem na cabeça a ideia que sempre critico em filme de terror. Resolvi voltar lá. Várias interrogações, porque nem a pessoa entende, e ainda puxei a coitada da minha amiga junto. Chegando lá, sentamos na arquibancada mais próxima do cajueiro, sem coragem para ir mais perto do que aquilo, e ficamos olhando, tentando identificar o que era. Para vocês visualizarem melhor, vou explicar a anatomia do cajueiro em questão. Era um cajueiro de médio porte, tinha um tronco que se dividia em 2 galhos mais grossos, mais ou menos na altura da cintura. Era baixo, inclusive já tinha subido nele algumas vezes. Então era nessa bifurcação de galhos que tinha uma figura preta empoleirada. E digo empoleirada porque após alguns segundos olhando para ela, a figura olhou de volta pra gente e percebemos que se tratava de um pássaro muito grande. Era preto, mas meio cinza também. Nem o bico se diferenciava da cor do corpo. Isso me fez imaginar que se tratava de um corvo, porque o urubu já tinha visto muitas vezes e não era nada parecido com aquilo. O bicho ficou olhando e depois virou a cabeça de novo pro outro lado. Eu e minhas amigas ficamos passadas, chocadas. Gente, vocês não estão entendendo como ele era estranho. Enquanto ainda olhávamos, ele olhou pra gente de novo e ficou assim, olhando pra gente, virando a cabeça por alguns instantes. Repetiu isso umas 4 vezes enquanto a gente tentava entender o que era aquilo. Até que por fim a curiosidade venceu o medo e a gente decidiu se aproximar mais dele. Só que assim, em vez de caminharmos na direção dele, a gente só andou para um lugar paralelo onde a gente já estava. A distância entre nós e ele permanecia a mesma, mas agora a gente estava num ângulo diferente. E à medida que andávamos, vocês estão sentados? Ele ia sumindo. Ué? Em um segundo a figura bizarra estava lá, no outro ele já não estava. E é claro que ele não voou porque nós teríamos visto isso. Então naquele instante pareceu fazer sentido a cor estranha do pássaro. Talvez fosse a sombra de um dos galhos do cajueiro. Mesmo que não fizesse sentido o cajueiro ter um galho no formato de um pássaro que só mexe a cabeça. E também não era possível ser a sombra de um pássaro que estivesse em outro lugar e voou, porque também teríamos visto a sombra voar. Mesmo assim, voltamos para onde estávamos antes, no exato lugar, esperando que a sombra se materializasse de novo lá. Mas quando voltamos, não havia mais nada no lugar. Uma sombra? Um enviado do Satanás? Não sei. Eu e minha amiga ainda tentamos mudar de lugar várias vezes para ver se aparecia de novo, mas nunca apareceu. Caramba. Depois disso, a gente saiu correndo de novo dali e nunca mais passei perto daquele cajueiro. Nossa, eu achei muito interessante a analogia de que o corvo é um urubu gótico. Sim. Ele é um urubu todo de preto. Sim, que o bico é preto. Tudo preto. Cara, assustador. O que eu acho muito louco dessas histórias é que, tipo, as duas viram a mesma coisa, né? Isso é sempre mais surpreendente. Porque quando você vê, tipo, você fala, tá, talvez eu esteja doida, pirei, vi rápido, me confundi. Mas quando duas pessoas veem a mesma coisa, aí é mais aí o bicho pega. Mas falando de ave, eu lembrei de um medo que eu tive, isso já geração internet, assim, que foi quando eu descobri a cegonha bico de sapato. Sabe o que é isso?
Não. Pesquisa no Google aí agora que eu quero ouvir a tua reação. A cegonha bico de sapato, ela é a maior ave do mundo, se não me engano. Ela é uma ave que ela chega a ter 1,80 m de altura, assim. E às vezes quando eu tô, tipo, num lugar... sim, num parque, uma coisa ela assim. É linda. Nossa, ela é assustadora, olha a cara desse bicho. Nossa, eu sou apaixonada por ela. Do que eu conheço ela? Ela olha pra gente com uma cara de assassino. Ela é parente dos dinossauros. Deve ser. Tipo, realzaço, assim. É a única explicação. Porque esse bicho ela é muito grande. Isso não existe no Brasil, se não me engano, só tem na África, acho que na Austrália, algum lugar assim. Mas sempre que eu tô andando num parque, assim, que eu olho ao longe e só vejo árvores, eu penso, vai ter um bicho de 1,80 m nesse galho. Não, e ela é bem... É que, tipo, ela tem umas características meio de cegonha, meio de pato, meio de ganso, de ser humano fantasiado. Meio de... Porque ela é uma coisa que causa um desconforto. E ela é muito alta, né? Muito alta. Eu acho que ela é justamente uma coisa que causa um desconforto por ela ser uma coisa comum de um tamanho anormal. Tipo, tu tá acostumado a ver pássaros e aves por aí, mas tu não vê uma ave do tamanho de uma pessoa, entendeu? Tipo, tu vê vive em regiões pantanosas localizadas no centro do continente africano, do Sudão à Zâmbia. É isso. Ela pode ser fofinha linda se ela tiver 30 centímetros, mas com 1,80 m é foda. Imagina um Lulu da Pomerânia de 1,80 m, é assustador. Não dá. A próxima história, ela chama do IML pro sofá de casa. Bastante interessante. Minha namorada trabalhava no IML, em Belo Horizonte. Ela tem grandes histórias de IML, mas acredito eu que nenhuma sobrenatural. Oi, Mabê. Oi, Brian, tudo bem? Me chamo Natália e esse caso rolou com a minha mãe e me marcou muito porque foi a primeira vez que vi minha mãe ficar incomodada com o ocorrido, mesmo tendo vários casos no hospital onde ela trabalha. Minha mãe se formou em biologia e depois de mais velha, com uns 45, 46 anos, resolveu fazer outra faculdade para se aprimorar em biomedicina. Na faculdade, em certo semestre, começou a precisar de horas extras curriculares, mas como um bom adulto, não tinha como fazer isso, porque já trabalhava durante o dia. Meu avô é muito amigo do chefe do IML aqui de Campinas, e ele chamou minha mãe para fazer um estágio lá para poder bater essas horas que a faculdade exigia. E vida que segue. Ela não ia todos os dias, mas nos dias que ia, chegava bem mais tarde em casa, porque só podia sair de lá na troca de plantões. Uma bela noite, ela estava para sair de lá, mas chegaram 4 corpos de um acidente que rolou na rodovia e não puderam deixar para o plantão da noite. Já precisavam começar a examinar os corpos para a liberação e tudo mais. Eram 3 jovens, mais ou menos da minha idade na época, 20 e poucos anos, e um homem na casa dos 60 anos, não mais do que isso. O que aconteceu? Os 3 rapazes tiveram um problema no carro que parou no meio da rodovia. Eles foram para o acostamento para esperar ajuda, mas a sinalização não estava das melhores. Esse homem de 60 anos viu os rapazes e parou para ver se eles precisavam de ajuda e, por uma fatalidade e más condições de sinalização, um caminhão acabou batendo nos 4 que morreram ali mesmo. Os corpos chegaram no IML, foram feitos todos os procedimentos necessários e, finalmente, minha mãe pôde voltar para casa. Minha mãe tem uma mania. Ela sempre chega em casa, faz tudo o que precisa fazer e vai para a sala assistir TV. Mesmo que ela não assista nem 5 minutos e durma ali mesmo, toda torta e com tudo aceso. Nesse dia, ela fez a mesma coisa, mas ficou na sala com a TV ligada e a luz apagada. Eu já estava dormindo, pois ela chegou bem tarde, então nem nos vimos nesse dia. Lá pelas 3 da manhã, sim, 3 da manhã, ela acordou no susto porque sentiu alguém sentar na ponta do sofá. Como tinha acabado de acordar, não focou de primeira em quem ou no que, e só depois de uns minutos, até entender onde estava e enxergar com clareza, ela viu quem era. O senhor de 60 anos. Sim, o do IML. Ele olhava para ela com uma cara estranha e assustado e ficava repetindo: "Onde eu estou? O que aconteceu?" Minha mãe, como boa espírita e vacinada em alma penada já, entendeu que precisava explicar para ele o que tinha acontecido. Provavelmente, pela brutalidade do acidente e rapidez com que eles morreram, ele não tinha entendido que tinha morrido. Pois ela explicou, falou que tinha recebido os corpos deles, que ele precisava encontrar o caminho dele e que estava tudo bem, que ele poderia seguir em paz. Assim que ela terminou de explicar, a expressão dele mudou e em poucos segundos ele sumiu do sofá
e ela nunca mais o viu. Poucas vezes vi minha mãe ficar mexida e até assustada com algum caso sobrenatural que ocorreu com ela, e nesse dia ela passou o dia quieta e reflexiva até me contar o que tinha acontecido. Mas é isso. Se eu descesse para pegar uma água naquela hora, veria minha mãe batendo um papo com o espírito no sofá de casa. Amo o podcast e amo você, Mabê. Um beijão. Caramba, que loucura. Gente, que loucura, porque agora eu vou falar uma coisa. É melhor que apareceu o velho do que aparecesse os 4 ao mesmo tempo. É verdade, ia ficar pequeno aquele sofá. Ia ficar pequeno o sofá, ia ficar desesperador. Sim, realmente. Pelo menos foi uma pessoa só, eu acho. Pelo menos foi uma experiência sobrenatural confortável, né? Confortável. Sentado todo no sofá mundo de casa. Feliz. Não, terrível. Eu já ouvi essa história de um amigo bombeiro. Não essa história, né? Mas uma história parecida de ele ter resgatado pessoas num acidente e ter pessoas que foram vítimas fatais, e ele chegar em casa e encontrar, assim. Meu Deus. E, se não me engano, na história dele, ele não via, mas a filha dele, que era criança, via alguém junto com ele, chegando em casa, assim. Tá. E aí era a vítima do acidente, pela descrição dela. E, nossa, eu acho isso muito louco. É muito assustador. louco, né? Você pensar que, tipo, é uma energia que ficou ali junto contigo, uma alma, sei lá, uma coisa. É muito louco pensar nisso. E pra quem que os outros 3 foram perguntar o que tinha acontecido, né? Será que foi cada um na casa de um funcionário, tipo, assim? Não vamos sobrecarregar ninguém. Vamos cada um num lugar. Vamos dividir. Fica com ela, eu vou ali na casa dele. Isso. E o senhor foi na casa da estagiária, né? Porque falou, não, eu só quero saber o básico, não preciso de muitos detalhes técnicos da minha morte. Tô tranquilo, tô sem só quero saber da fofoca, só. Só quero saber da fofoca. Que louco, né? Imagina tu ficar sabendo que tu morreu. Desse porque, jeito. Porque, tipo, eu acho que eu ia pensar, pô, eu tinha uns compromissos aí, o que eu faço agora? Como é que eu desmarco? Mas parece que fudeu aí pra mim agora. Né? Eu sou um pouco fascinado com isso também, com essa coisa de você não saber que morreu. Tipo assim, que horas que você descobre, né? E tem... quem que avisa, né? Quem que avisa. E o podcast que eu ia postar semana que vem, será que eu agendei? Ai, meu Deus, eu não aprovei o podcast pra entrar com erro, com não sei o quê. É o drama, né? O drama da perfeição. É isso, que loucura. Pô, é o drama da perfeição, né? De estar fazendo um podcast e não saber o que fazer. Mas é isso, foram os casos. Maravilhosos. E assim, deu pra gente se divertir um pouco. Se divertir e se assustar também. Porque aqui a gente fica dando risadinha, mas à noite, quando me der sede, ou quando meu cachorro pedir pra ir no banheiro, porque meu cachorro dorme na cama com a gente, só que ele não faz xixi nem cocô no quarto. Ele vai na porta e arranha a porta, assim, pra gente abrir. Aí a gente abre e vai com ele até a área de serviço onde fica o banheirinho dele, né? Então, essa noite, quando ele precisar ir ao banheiro, eu vou lembrar do senhor de 60 anos, da criança presa no espelho, e de tudo ao mesmo tempo. E eu só espero não encontrar cegonha bico de sapato, porque eu ficaria aterrorizado. E uma coisa que eu sempre peço pra todo mundo aqui é pra você falar, tipo, se tem algum projeto, pra você se apresentar, como que encontra você nas redes. Fala aí um pouquinho, faz seu jabá. Valeu. Pô, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei participar. Me chame mais vezes. Muito legal participar como um bizarrer e agora como um bizarreiro também. E acho que a melhor maneira de me encontrar é no brianriso.com, que é o meu Linktree, que é onde ficam os links de todas as coisas. Lá tem minhas redes sociais e tal. Tem meu e-mail, tem todas as formas de entrar em contato comigo. Mas eu acho que eu tô mais ativo atualmente no Instagram, assim. É onde eu consigo responder a galera e tô sempre interagindo lá. Apesar de o meu Instagram ter virado muito mais focado nesses vídeos de comida e de humor com gastronomia, eu tô fazendo também meu podcast. Eu tava lá e tá linkadinho também lá no Linktree. Tem meu livro que tá disponível somente em e-book agora, né? A versão física já esgotou. Quem sabe ela volta aí no futuro. Mas tem muita coisa legal lá no linkzinho e me acompanhem, que eu vou ficar feliz. Bora. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo.